Vamos refletir um pouquinho sobre paz, à luz da palavra de Deus, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. A fonte da paz está em Deus. A paz é fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas 5:22. É o Senhor que nos dá a bênção da paz. Salmo 29:11. A paz de Deus excede todo o entendimento. Filipenses 4:6-7. Em João, capítulo 14:27, o Senhor diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Mas existe dois inimigos, podemos dizer assim para resumir, da paz. O primeiro é andar em desobediência. Quem anda em desobediência, quem vive se lameando, vamos dizer assim, chafurdando no pecado, aí a palavra de Deus diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O Senhor diz para a gente semear a paz nas bem-aventuranças, Mateus 5:9. Para a gente submeter à vontade de Deus, não tomar qualquer decisão sem consultar a Deus. Lembra da história de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis? Uma fome que estava acontecendo naquela região e ele desceu com sua família para o Egito. Mas quando chegou lá, o faraó se engraçou com a mulher dele, que era muito bonita, e criou todo um conflito. Mas ele ali não fala no relato que ele consultou a Deus, entendeu? Como aconteceu depois, mais tarde, com Jacó, né? Deus disse para ele descer com o Egito que ele estaria com ele, mas nesse momento não. E ali ele teve que fugir, que sair dali. Foi embora lá do Egito, teve que sair às pressas. Então, tudo que for fazer, que Jesus seja o árbitro do seu coração, porque aí ele vai nos dar paz. A palavra de Deus nos ensina. E também tem a oposição, a própria oposição a Satanás. Não caia na cilada dele como Eva caiu. O Senhor diz em 1 Pedro 5:8, estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. A nossa luta não é contra pessoas. Não, ele e as potestades do mal, porque assim como Jesus tem miríades de anjos em nosso favor, ele também tem, um terço caiu com ele. E ele monta as ciladas, às vezes usando uma própria pessoa. Outra situação, às vezes, dependendo do jeito que Deus lhe fez, às vezes, até na forma de você falar, você vai incitar um conflito. Mas não deixe, não cale. Fale e não se cale, porque quantos conflitos que Paulo se meteu porque estava defendendo o Evangelho de Cristo. E Jesus disse, ele foi perseguido, ele disse também que a gente também ser perseguido por causa do nome dele. Veja Estevão, quando foi pregar a palavra dele, criou uma situação lá tão difícil que ele terminou morto e sendo apedrejado. E Paulo, vou citar apenas uma passagem, quando Paulo estava em Tessalônica, ele estava lá, né, apresentando o Evangelho de Cristo, mas o pessoal lá da cidade estava com tanta raiva que reuniram homens perversos dentre os desocupados com a multidão, incitaram um tumulto na cidade. Tudo por causa de Paulo. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegam aqui. E Jason recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Veja, a política, a religião, aí tem um conflito, mas Paulo não era um religioso, Paulo já tinha deixado a religião farisaica, ele agora estava pregando o evangelho, mas ele foi afrontado porque ele estava apresentando a verdade. Quando a gente confronta a verdade, as pessoas que não entendem vão revelar dentro dela a escuridão, que elas estão na escuridão e elas vão ficar com raiva de você. Quantas vezes você fala, a pessoa fica, você ajudou, estendeu a mão, mas você confrontou aquela pessoa com a verdade, ela vai ficar contra você. Independente, faça o bem, ande com Deus, submeta à vontade de Deus e o inimigo fugirá de vocês. Então é isso por hoje, não vou me estender muito para esse vídeo não ficar muito longo.